Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Diz assim o texto: o juízo final. Versículo 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Amém, igreja? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva ao Senhor Jesus com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Nesta manhã, eu quero aqui trazer uma palavra sobre o tema, o juízo final. Ou seja, a justiça divina revelada no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e ao versículo 15. O juízo final é um dos eventos mais impactantes e definitivos que está descrito na Escritura Sagrada. E este evento revela sobre a perfeição da justiça de Deus, e ao mesmo tempo que nos oferece um convite à reflexão sobre a nossa vida diante da presença de Deus. E como cristãos, é essencial viver à luz da eternidade, com a grande convicção de que prestaremos contas a Deus. Tudo que nós fazermos em cima desta terra, nós temos que ter esta convicção de que nós prestaremos conta diante de Deus. E o juízo final é tanto um aviso quanto também uma promessa. Uma promessa de que Deus será justo e reto em todas as suas decisões. Aleluia. E esse texto, ele fala sobre o grande trono branco. E quando se trata do trono branco de Deus, se trata a respeito da santidade inquestionável de Deus, porque Deus, ele é santo. E como diz a palavra do Senhor no versículo 11: vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, diz o texto. E o grande trono branco, ele simboliza a pureza, a majestade e a soberania absolutas de Deus, porque Ele é soberano. E ao sentar-se sobre esse trono,
Deus, ele revela a sua autoridade para julgar toda a criação, porque todos serão julgados. E a fuga da terra e do céu significa que nada escapa da sua presença, nada escapa, mostrando a total incapacidade do universo de se esconder do olhar santo de Deus, porque do olhar de Deus ninguém se esconde, ninguém. E o trono branco nos ensina que devemos reverenciar a Deus e viver em santidade, viver em obediência, sabendo que Ele julga com justiça perfeita, porque Deus, Ele é perfeito. Não há lugar para esconder dos nossos pecados ou enganar a Deus. Nós podemos enganar o homem, mas Deus ninguém engana. E muitas vezes nós pensamos que nós estamos enganando, mas nós estamos enganando a nós mesmos, porque de Deus, aleluia, ninguém esconde nada. Aleluia. A palavra do Senhor diz no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13: teus olhos são tão puros que não podem contemplar o mal. Aleluia. Ou seja, nesta manhã o Senhor te chama para viver em santidade. O Senhor nos chama para viver em obediência, pois diante do seu trono nada escapa ao seu olhar. Nada. Aleluia. Nada escapa ao seu olhar. E Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã: prepare-se, pois o grande dia da justiça está se aproximando. O grande dia está mais próximo do que nós podemos imaginar. E nós vemos os sinais que têm acontecido. Nós vemos a palavra de Deus que tem se cumprido dia após dia em cima desta terra. Aleluia. E se você olhar, ele fala a respeito aqui no versículo 12: os mortos em pé diante do trono. Ou seja, aqui se trata da universalidade do grande juízo. No versículo 12 diz: vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono. Oh glória! Todos, meus irmãos e irmãs, igreja amada do Senhor, todos sem exceção comparecerão diante de Deus. Todos, sem exceção, comparecerão diante de Deus. Não importa a sua posição social, não importa o poder ou riqueza, todos serão julgados de acordo com as suas obras, diz o texto sagrado. Todos. O juízo final, ele é imparcial e não faz acepção de pessoas. Não, aleluia. E a advertência para nós é viver com a consciência de que todos prestaremos conta a Deus. Todos, sem exceção. Todos nós prestaremos contas a Deus. Não podemos confiar em status, não podemos confiar em méritos pessoais, pois só a fé em Cristo é que garante a nossa redenção diante do Senhor Jesus. Oh, aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos capítulo 2, versículo 6: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Oh, aleluias, glória a Deus. E o Senhor está dizendo para nós aqui nesta manhã: lembre-se, o juízo será para todos. Aleluia. Mas a minha graça está ao alcance de quem se arrepende e confia em mim, assim diz o Senhor. Oh glória!
E o texto sagrado diz que os livros serão abertos. Aleluia. E quando esses livros forem abertos, as obras serão reveladas. Oh, glória! Como diz, aleluia, no versículo 12: foram abertos livros, ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Oh, aleluia! Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a palavra diz que os livros vão ser abertos e as obras vão ser reveladas. Aleluia! Por isso, aleluia, que muitos pensam que estão enganando a Deus, mas de Deus ninguém zomba e Deus ninguém engana, porque tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo anotado no livro das obras, e o grande dia essas obras serão reveladas. Tudo vai vir à tona, aleluia. Por isso que antes de nós desobedecer a Deus, nós temos que ter cuidado. Nós temos que analisar o texto, porque nós podemos esconder do homem aqui da terra, nós podemos esconder das pessoas aqui, mas de Deus ninguém esconde, porque no último dia esses livros serão abertos e as obras serão reveladas. Oh, aleluias, glória a Deus. E esses livros representam o registro de nossas ações, ou seja, todas as nossas ações estão sendo registradas nesses livros. Palavras, intenções, ou seja, tudo está sendo anotado. Até mesmo a pregação, a mensagem que eu estou pregando aqui nesta manhã está sendo anotado. Cada detalhe da nossa vida está registrada diante de Deus. Não escapa nada, porque Ele julgará com base nesse registro. E o livro da vida, por outro lado, contém os nomes daqueles que foram salvos pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, glória a Deus. As nossas obras não nos salvam, mas as obras evidenciam a nossa fé verdadeira em Cristo. Devemos viver de modo que as nossas ações glorifiquem o nome do Senhor, que as nossas ações, a nossa conduta de viver glorifique o nome do Senhor, lembrando que tudo que fazemos será trazido à tona no juízo final. Tudo, nada vai escapar. Como diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, mas eu te digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Aleluia. Ou seja, até as palavras inúteis que saem da nossa boca, nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor. Então por isso que nós temos que vigiar muito naquilo que nós falamos, naquilo que nós abrimos a nossa boca e lançamos, aleluia, porque Ele está dizendo, os homens haverá de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Oh, aleluia. O Senhor fala ao seu coração aqui nesta manhã. Quem crê que Ele está falando? O Senhor fala ao seu coração. Tudo que você faz hoje é registrado nos livros. Tudo que nós fazemos hoje é registrado nos livros. Ou seja, vive de modo que as suas obras testifiquem da graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Viva de acordo com esta graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E fala também lá no versículo 14,
fala sobre a morte e o inferno. Aí muitos falam: o inferno não existe. Está aí na palavra de Deus. A morte e o inferno, ou seja, a justiça contra o pecado. Versículo 14 diz: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém? Aí muitos que não conhecem a palavra de Deus, tem aquele ditado, aquele dizer: morreu, acabou. Não é assim? Mas não, todos nós vamos comparecer diante do juízo de Deus. A segunda morte representa o quê? A separação eterna de Deus. A morte física e o inferno serão lançados no lago de fogo, como diz a palavra do Senhor. Um símbolo da condenação eterna. E este é o destino daqueles que rejeitam a oferta da salvação em Cristo. Aleluia. Este é o destino daqueles que não entregam a sua vida para Jesus. Este é o destino daquele que vive no pecado. Aleluia. Ou seja, está rejeitando a oferta de salvação em Cristo Jesus. E por isso que nós não podemos deixar a escolha que nós temos que fazer hoje para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode já não haver mais a oportunidade, aleluia, de nós abraçar esta salvação que Cristo nos oferece. Aleluia. E muitos têm rejeitado esta salvação. Muitos têm rejeitado, aleluia. Mas a oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. Não deixe, aleluia, de fazer, aleluia, aquilo que você pode fazer hoje, de abraçar esta salvação para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde e não pode mais haver tempo. Aleluia. E o juízo final, ele revela que há consequências eternas para a escolha que hoje nós fazemos, ou seja, as escolhas erradas. As escolhas erradas, porque nós devemos viver sobre a luz do Evangelho, proclamando a salvação em Cristo, porque não podemos ignorar o peso eterno das nossas decisões. Aleluia. Isso é sério, meus irmãos. Aleluia. Aonde é que nós queremos passar a nossa eternidade? Aonde? Então é melhor o quê? É melhor nós abraçarmos esta salvação que Cristo nos oferece, renunciando o pecado, renunciando o adultério, renunciando a mentira, renunciando a vaidade, renunciando tudo aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, e vivendo em obediência e santidade a Cristo. Aleluia. E a palavra de Deus diz, lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, porque não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor, ou seja, arrependam-se e vivam, diz o Senhor Jesus. Oh glória! E o Senhor nesta manhã, através desta mensagem, através desta palavra, o Senhor te adverte: ainda há tempo, aleluia, ainda há tempo, volte-se para mim enquanto há esperança, diz o Senhor, pois o juízo é certo, mas a salvação está disponível para todos que se arrependem do seu pecado. Oh aleluias, glória a Deus, porque a porta da graça ainda permanece aberta, mas vai chegar o dia que a porta da graça vai se fechar, aí não vai ter mais oportunidade para ninguém. Aleluia. Como ontem preguei no culto de Santa Ceia sobre a parábola das 10 virgens, a porta da graça se fecha, não há mais oportunidade. Aleluia. Quem está entendendo diz glória a Deus. E a palavra de Deus diz, neste livro de Apocalipse, o livro da revelação, vem falar a respeito do livro da vida. E quando se trata do livro da vida, meus irmãos, no versículo 15,
a esperança eterna em Cristo Jesus. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Ou seja, aquele que partir sem Cristo, aquele que partir sem ter o teu nome escrito no livro da vida, esse já está lançado no lago de fogo, como diz a palavra do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o momento de se arrepender é hoje. O momento de se arrepender é agora. E o livro da vida, ele contém o nome daqueles que foram redimidos por Cristo, aqueles que creram nele e foram salvos pela sua graça. Oh, glória! E este livro, ele é o símbolo da esperança eterna para aqueles que são salvos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pode adorar ao Senhor Jesus. Oh, aleluias! Glória a Deus. Já estou concluindo a mensagem. O juízo final, ele revela a grande importância de estarmos registrados no livro da vida. Aleluia. A única maneira de ter nosso nome ali é pela fé em Cristo Jesus. Devemos viver com a certeza de que a nossa salvação está segura nele, em Jesus Cristo de Nazaré. Porque a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, diz a palavra do Senhor Jesus. Oh, aleluia! E nesta manhã, meus irmãos, igreja do Senhor, o Senhor está dizendo: se você tem confiança em mim, o seu nome já está escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Viva com esperança, pois a sua eternidade está garantida em Cristo Jesus. Quem crê? Quem crê? Então bate palmas e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o juízo final, meus irmãos, é uma grande revelação. É uma grande revelação do caráter de Deus, porque a sua justiça, ela é inflexível, de sua misericórdia infinita sobre as nossas vidas. Porque Ele chama todos, sem exceção. Ele chama o rico, Ele chama o pobre, Ele chama todos sem exceção. Ele está chamando nesta manhã: arrepende-se e voltem para a graça do Senhor, pois Ele é o único caminho para a salvação. Ele é o único caminho. Aleluias, glória a Deus. E Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã: vivamos com os olhos fixos na eternidade. Aleluia. Viva com os olhos fixos na eternidade, sabendo que as nossas ações, as nossas escolhas e a nossa fé têm consequências eternas. Então tome cuidado, meus irmãos. Para nós concluir, 2 Pedro capítulo 3, versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. E o juízo é certo, ninguém vai passar por inocente. Aleluia. Mas a minha graça, diz o Senhor, é maior do que qualquer pecado. E Ele está dizendo para nós aqui nesta manhã, para a igreja: arrependa-se, viva em santidade, e o seu nome será encontrado no livro da vida. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração aqui nesta manhã.